Vamos fazer uma revisãozinha, né, para a gente dar um tempo aí para os retardatários. Vai para frente, Davi. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, pela tua provisão, pela tua proteção, Pai, pelo teu sustento, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, através desse estudo, Senhor, abrir a nossa mente, a nossa visão, desconstruir, construir, Senhor, e fazer conforme a tua vontade, Pai. Molda, Senhor, a cada um de nós. O Senhor sabe que nós precisamos. O Senhor sabe onde tocar, Senhor, em cada um de nós, e nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus, para nessa noite, Pai, tu fazer, Senhor. É o Senhor que vai fazer e conduzir, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te oro, te agradeço. Quem crê, diz amém. Amém. Queridos, quem não esteve aqui na aula de introdução, na primeira aula, a gente explicou um pouco sobre uma metodologia simplificada, né, para a gente poder entender algumas coisas da Bíblia. E aí eu queria, antes de a gente entrar na primeira na primeira fase aí da aula, que a gente está falando sobre identidade, fazer só uma breve revisão, só para a gente poder relembrar, né? Porque eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente precisa ter na mente automático, para a gente poder quando estivermos lendo a palavra, automaticamente a gente já identificar um monte de coisas e camadas e áreas que a Bíblia tem para a gente poder desfrutar na profundidade, desfrutar da largura, do tamanho da palavra de Deus para nós, né? Então, aqui eu falei sobre camadas, né? Fanuel, como é que tu enxerga a Bíblia? Eu enxergo assim, camada. Então, quando eu vou lendo a Bíblia, eu vejo que Deus ele traz tudo em fatias, né? Ou em camadas, para que a gente possa entender um todo, né? Então, não tem como eu entender quem é Deus sem entender a história, sem eu aplicar na minha vida, sem eu entender leis, valores, princípios, regras, porque é justamente nessa camada aqui que a gente vai poder entender o caráter de Deus. É justamente nessa camada que a gente vai ver princípios e leis, é onde a gente vai entender assim, esse é o caráter de Deus, esse aqui é a manifestação da lei de Deus, do pensamento de Deus, do plano de Deus, justamente para a gente poder entender muita coisa. E aí vem uma parte mais profunda, que é a tipologia, simbologia, numerologia e a questão profética, né? Então eu acho que essa questão é muito forte, já é uma camada mais densa, exige mais da pessoa, para que a gente possa entender algumas coisas na Bíblia que estão, não é nem oculta o nome, mas estão escondidas. Ela está ali, mas muitas vezes não está escrito de forma literal. Ela está ali falando ali algo poderoso para nós, mas vai ser de difícil acesso se eu não interpretar. E aí na quinta camada e a última, que é a vontade de Deus. E aí eu vou entender a vontade de Deus, né? E é por isso que a gente chama de teologia. Teologia é estudo de Deus. Então, quando eu vou estudar Deus, eu tenho que parar de pensar como do jeito que eu quero. Aí eu vou começar a pensar como Deus é, como Deus fez, qual é o plano dele. Aí eu vou entender a teologia. Então, para me chegar aqui, eu preciso disso aqui. Porque Deus vai usar a história para poder a gente entender algumas coisas, vai nos posicionar ali para a gente fazer uma substituição, até se ver no outro, dentro da história, para a gente fazer uma aplicação pessoal, e até aí está tudo certo, só que muita gente para aqui, né? E aí a gente até falou na aula passada, por isso que a gente vê uma grande variedade de denominações e regras, princípios e regras, e o pessoal doutrinando, fazendo doutrina aqui, ó, e aqui, ó. Entendeu? E a doutrina, ela tem que ser feita aqui, ó.
Por isso que você vai ver muitas visões bíblicas por falta de entendimento mais profundo da palavra. Porque aqui, Deus fez quantos planos? Um plano. Então, se é um plano, aqui tem que ter quantas respostas? Só uma. Aqui não tem duas respostas. Agora, a aplicação pessoal tem quantas respostas? Milhares. Porque cada um vai ver de um jeito, de uma camada, de uma perspectiva, do seu dia, do momento que você está vivendo. Ele vai experimentar essa diversidade aqui. Mas isso vai alterar o plano de Deus? Não. O plano de Deus é um só e nada vai mudar. Eu comparo muito o plano de Deus com um exemplo, assim, aqui é o Brasil. E aí você vai estar aqui no Ceará, né? E aí você vai pegar um navio, vai entrar dentro de um cruzeiro, e esse cruzeiro ele vai para a Europa. Aí a Europa está bem aqui. Aí ele tem um traçado, ó. Ele vai fazer esse percurso. Você está dentro do quê? Do navio, né? Como é o plano de Deus? O plano de Deus é esse traçado aqui, ó. Mas dentro do navio, você tem muitas camadas aqui, né? Você tem os quartos, você tem os cinemas, você tem os bares, você vai ter a sala de jogos, e em cima aqui você tem a parte de brincar, toboágua e tudo. Quem é que decide? Quem é que vai decidir em qual área do navio vai ficar? Aí é você. Mas a sua vontade muda a trajetória do navio? Rapaz, não estou gostando muito não, porque está fazendo um trajeto meio assim. Aí eu não estou gostando muito desse trajeto que o mundo está indo, não. Porque aqui, ó, a gente está falando, mas aqui é o mundo. O mundo hoje, ele está do jeito que Deus planejou. Ou vocês acham que Deus perdeu o controle? Deus não perdeu o controle. Está do jeito que ele sabia que ia acontecer. É tanto que, por isso que a Bíblia vai ter ali uns 25%. De quê? De predição. O que é predição? São profecias. São algo que é contado antes de acontecer. Aí quem é que pode contar algo antes de acontecer? É quem já esteve lá. Né? Então, como está tudo diante de Deus, aí ele diz, vai nascer tal dia, tal hora, em tal canto, alguém que vai fazer isso, isso, isso e isso. Aí 70 anos, 300 anos, 700 anos depois, as profecias vão cumprindo, vão se desenrolando. Então, a Bíblia é o único livro no planeta Terra que tem 25%, eu estou arredondando, tá? É 24, é alguma coisa. Eu estou arredondando para 25. 25% de predição, de profecia. É o único. Qual o outro livro que tem profecia? No mundo. Alguém sabe qual é o outro? Tem um outro livro que se chama Alcorão. Aí ele só tem 3% de predições. Aqui na Bíblia, dos 25%, 96% já aconteceu. E bateu exatamente o que estava predito. A forma, o tempo, o lugar, a pessoa, como fazer, bateu. O outro só tem 3%. Quantos eles acertaram? Diga comigo, nada. Eles não acertaram nada. Entendeu? Tipo assim, quem escreveu o outro livro aqui, ele só escreveu, ele tentou acertar, mas ele não acertou nada até agora. Entendeu? Então, isso traz credibilidade para a palavra de Deus, que foi escrita em tempos diferentes, por pessoas diferentes, espalhado ao longo da história, contando quantas histórias? Porque o plano só é um, a mensagem só é uma, o negócio só é um. Agora,
Por que tem tantas placas de igreja? Por que tem tantas maneiras de pensar? Porque a galera está sem usar a técnica de estudo da Bíblia, da teologia, porque tem mais, é porque eu estou sintetizando aqui para vocês as mais eficazes. Porque com isso aqui, por exemplo, aqui na hermenêutica, são 32 regras. Você vai memorizar 32 regras. Entendeu? Com essas 3 aqui que eu botei aqui, ó, vocês já conseguem fazer um excelente filtro para decifrar a Bíblia. Um excelente filtro. E aí é essa a importância dessa aula hoje, que a gente já vai começar a usar esse filtro que foi ensinado lá para a gente poder entender. Então, no plano de Deus, aqui o mundo, ele tem um traçado. E esse traçado ninguém pode alterar. Mas aonde você vai estar no mundo, a forma como você vai viver, a forma como você escolhe as coisas, a maneira como você quer viver, aí quem decide é você. Então, existe uma diferença também entre livre-arbítrio e existe uma diferença entre livre-arbítrio e tem um outro nomezinho que agora falhou a memória, já eu me lembro. E livre gerência. Entre livre-arbítrio e livre gerência. Então, o que é livre gerência? É você dizer assim, eu quero ir para ali, eu quero ir para acolá, porque algumas pessoas, realmente, Deus vai lá e pega pela orelha e vai dizer assim, você venha, você vai fazer o que eu quero. Por exemplo, quem foi isso que aconteceu na Bíblia? Jonas. Né? Jonas, Deus disse assim, você vai fazer tal coisa. Aí ele disse, rapaz, eu vou para outro lado. Aí Deus fez o quê? Criou toda uma situação para dizer, você vai. Você vai, que eu vou dizer que é. Agora teve outros que Deus nem fez tanta questão, né? Por exemplo, Sansão. Sansão, Deus tinha um plano magnífico para ele, mas aí ele fez o quê? Jogou fora. Então, o projeto do Sansão, ele executou o projeto, executou. Se você parar para pensar, Sansão ele fez exatamente o que Deus queria, mas de uma maneira com um fim trágico para ele. Sansão era um cara que era um juiz, ele é que governava Israel, mandava e desmandava, aí ele morre como? Escravo, cego, se matando. Será que era esse o projeto de Deus para a vida dele? Não, mas as escolhas dele, a desobediência dele, a negligência dele com os fatos fizeram com que ele comesse o pior da terra, ao invés de comer o melhor da terra. O projeto de Deus era para ele comer o melhor da terra. Mas ele matou os inimigos, não matou? Então ele cumpriu o propósito. Mas ele não foi bem sucedido em vida. O trajeto para a missão dele concluiu. Chegou em qual? Matou todos os filisteus, matou todo mundo lá. Quando ele derrubou lá, matou todo mundo. Mas será que era para ele morrer ou era só para ele matar a negada? Né? Era só para ele matar os outros, né? Não precisava ter morrido, não. Lógico que ele ia morrer um dia, né? Mas ele podia ter morrido dentro de um palácio. Poderia ter morrido mais velho. Poderia ter. Por quê? Porque dentro do navio você tem sua escolha. Mas no projeto, no trajeto de Deus, você não tem escolha nenhuma. Vai acontecer. Por isso que Deus vai dizer na Bíblia: os meus planos não podem ser. Mas é os planos de quem? De Deus. Os seus, aí já é outros 500. Entendeu? Por isso que a Bíblia pede para que os nossos planos se alinhem com os planos de Deus. É por isso que a Bíblia ela vai ensinar a gente a fazer uma coisa. Falar sobre a oração. Ele vai dizer, tudo que pedires em meu nome. Ali o sentido é assim, aquilo que tiver alinhado com o projeto. Alinhado com o plano. Você vai pedir e o Pai vai entregar. Entendeu? Não é uma varinha mágica que diz assim, em nome de Jesus aconteça isso, aí as coisas acontecem, não, entendeu? Não. Se tiver alinhado com o projeto, tudo que pedires em meu nome,
Ou seja, meu plano, a minha vida tem que estar alinhado com o projeto de Deus para que eu possa exercer e ver aquilo que Deus está fazendo. Então vocês percebem que a gente tem uma linha muito vasta de camadas e muitas vezes a gente está entendendo errado essas linhas porque a gente não está tendo uma compreensão geral. E uma das coisas mais polêmicas na Bíblia que eu acho é a fé. Quando a gente fala em fé, é uma das coisas mais polêmicas que eu acho da Bíblia é a fé, porque ela tem várias camadas de fé. E se a pessoa não entender isso aqui, a gente entra por uma vereda, e nessa vereda que a gente entra, corre o risco de a gente fazer como Sansão. De, ao invés de ir, porque a trajetória do mundo está indo, o navio está indo. Mas ao invés de estar no canto certo aqui dentro do navio, desfrutando, a gente pode estar indo para um canto ruim. Pode estar num lugar, a gente pode estar lá na sala de máquinas do navio, ao invés de estar lá no playground curtindo. Aí é uma questão de escolhas, né? São decisões que nós precisamos entender. E aí a Bíblia vai ensinar isso. Então hoje eu queria que a gente pudesse começar, a gente vai falar sobre identidade. Então, lá na frente eu vou trazer um estudo sobre fé. A gente vai fazer uma classe assim também, a gente vai fazer fé, porque eu acho que esse tema vai trazer muita clareza, né? Vai trazer muita clareza para a gente. E com certeza é um tema que está muito entranhado, então a gente com certeza vai pincelar algumas coisas aqui. E aí eu vou pegar aqui a apostila, para a gente poder ir lendo aqui. Eu botei aonde? Foi no Rabone Família. Ó, aqui a gente tem a primeira questão aqui é quem é Deus, né? Eu acredito que todos nós temos uma concepção de quem é Deus. E é engraçado que para a gente poder entender Deus, muitas pessoas falam sobre fé, não é mesmo? Porque ninguém nunca viu a Deus. Quem já viu a Deus? Né? Ninguém nunca viu a Deus. E aí a gente vai precisar de fé. Só que a fé, ela é igual ao conhecimento, que é igual à verdade, que é igual à luz, que é igual a Jesus, né? Se tornou uma pessoa. Então essas palavras elas são sinônimas, então elas são de fácil troca dentro da Bíblia, porque elas são sinônimas, então a gente tem como fazer uma similaridade dela. E aí o que é que acontece? Quem é Deus? Né? E aí a pergunta vai ficar: quem é Deus para você? Porque nós temos uma capacidade, é melhor abrir aquela outra mesmo. E esses spots aqui, eu acho. Pronto, obrigado. A gente tem uma capacidade criativa, sim ou não? Nossa capacidade criativa, a gente pode estar construindo um Deus na nossa cabeça. A gente pode construir um Deus diferente do Deus da Bíblia. Por exemplo, muito se fala em dois deuses na Bíblia. Um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento. Eu, particularmente, não consigo identificar esses dois deuses dentro da Bíblia, porque, para mim, a manifestação da graça ela já vem sendo manifestada desde a fundação do mundo. Eu consigo ver essa manifestação. Muitas pessoas só conseguem ver os atos de justiça que Deus está trazendo para algumas coisas, para que o trajeto do plano dele pudesse ser executado. Então, por exemplo, muitas pessoas vão e dizem assim: Deus no Antigo Testamento é um Deus mau, mas no Novo Testamento é um Deus bom. Essa afirmação é verdade ou é mentira? Quem acha que é mentira, levanta a mão. Quem acha que é verdade, levanta a mão. Sem medo, sem medo. Olha. Sim, mas ele é bom do começo ao fim, mas ele
Mas o bom ele também não ele não poderia ser justo também do começo ao fim. E às vezes ser justo não implica em aplicar a justiça. E às vezes aplicar a justiça também não está falando sobre aplicar castigo. Não quer dizer que seja ruim. É ruim receber o castigo. Mas isso, é por causa do merecimento. Ainda bem que Deus não dá tudo que a gente merece, né? Que nós estávamos aflitos, viu? Tu ia falar, o que é que tu ia falar? Tu não tem. Tu também ia dizer. Sim. Mas aí não são dois deuses. É um único Deus, com um único plano. Só que aí, com o advento de um plano da igreja de tentar separar as coisas, principalmente se afastar do judaísmo, eles criam um Novo Testamento, dando a ideia de uma nova aliança, dando a ideia de um novo plano, como se o plano do Antigo Testamento tivesse dado errado. Aí agora tem um Novo Testamento, que é uma nova maneira de pensar. Só que essa palavra nova no original está falando sobre restauração. Não é novo de que o antigo não funcionou, aí agora tem um novo que vai funcionar. O Antigo Testamento ele não é um protótipo de teste. Ele é o plano sendo executado. E ele está sendo executado por quê? Porque a gente tem que pensar que aqui na Terra ele é uma repetição do que aconteceu no mundo celestial. Então, por exemplo, no mundo celestial houve rebelião? Sim ou não? Na Terra houve rebelião? Sim. E o próprio cara lá que se rebelou lá foi o próprio que veio aqui e fez o homem se rebelar também. Para quê? Para que ele pudesse dar a mesma consequência para o homem que ele tinha recebido. Só que aí ele quebrou a cara, porque como ele não conhece o futuro, Deus já estava no plano de fazer o quê? Um upgrade para mim e para você. Ele não queria a gente apenas como criaturas perfeitas, ele queria a gente como filhos amados. E aí, quando o inimigo enganou, não é que Deus não sabia que ele ia enganar, não, ele já tinha deixado. É por isso que Paulo, entendendo, vai dizer que o cordeiro foi morto antes de o mundo ser criado. E antes do mundo ser criado não havia nada. Não havia eu, não havia você, mas havia o quê? Plano. O plano já existia. Deus já sabia. Mas aí por que ele deixou o homem cair? Justamente para poder se revelar ao homem. Né? Então, na teologia, você vai encontrar essa ideia do plano, do projeto. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles estão falando a mesma coisa, só que com algumas diferenças. No Antigo Testamento, era só uma promessa que existia, de algumas coisas. No Novo Testamento, a gente recebeu já algumas promessas. Lembra que eu disse aqui, quantas foram cumpridas? 96%. Está faltando 4%. Aí hoje, está bem aqui, hoje nós temos esses 4% que faltam aqui para chegar para a gente. Só que esses 4% é justamente a finalização do projeto. Por isso que Jesus vai dizer, a boa obra que eu comecei em você, eu vou terminar. Hoje, se você pensar, os judeus reconheceram na época Jesus como Messias? Alguns sim e outros não. É igual hoje lá. Os ortodoxos continuam não reconhecendo, mas existem muitos que reconhecem. É por isso que lá está cheio de igrejas messiânicas. Né? Que eles reconhecem Jesus como Senhor e Salvador e eles abrem uma igreja judaica messiânica. E aí o que é que acontece? No Antigo Testamento, quando eles não reconheceram que a divindade de Jesus como Messias, eles estavam apenas cumprindo algumas coisas que precisavam ser cumpridas. Quando Jesus disse, ele veio para o que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Como é que ia se cumprir isso se eles aceitassem Jesus como Senhor e Salvador?
Essa palavra não iria se cumprir. Então a palavra de Deus precisava se cumprir. É por isso que no Antigo Testamento você vai ver Deus dizendo: eu ceguei o entendimento deles, eu ceguei os olhos dele, eu fiz com que ouvindo eles não pudessem entender. Eu endureci o coração dele. Lembra quando ele endureceu o coração de Faraó? Ele fez a mesma coisa com o judeu ortodoxo. Por quê? Para poder Jesus poder cumprir uma boa parte das coisas que precisavam ser cumpridas. E aí, ele ia entregar a sua vida. Agora, hoje, lá atrás, o judeu esperava quem? O Messias. Sim ou não? A gente hoje já sabe que o Messias veio, né? O judeu hoje e a gente está o quê? Igualado. A gente está esperando quem? Quem está esperando o Messias? Eu estou esperando o Messias chegar, né? E o judeu está esperando quem? Está tudo um empate o jogo. Hoje, tanto nós quanto eles estão esperando a mesma coisa. Porque eles não entenderam o cordeiro. A gente entendeu o cordeiro. Aí agora, depois do cordeiro, ele vai vir como? Ele vai vir com cetro de ferro para governar. Ele vai vir agora como o leão. Ele vai vir agora como o governador. Ele vai vir agora para governar. Então, tanto eles quanto nós estamos esperando a mesma coisa. Então, o que aconteceu hoje foi uma nivelação, e os 4% aqui é justamente isso: é Jesus voltar, a trombeta tocar, a gente ser revestido da divindade de Jesus, ganhar o corpo incorruptível, corpo imortal, e assim como ele é, a gente ser. Feito isso, vai ficar faltando aí 1%, que é o quê? Passar o milênio, a gente ajudar Jesus a governar, e aí lá no final a gente entrar na eternidade. Pronto, aí fica faltando isso. Porque agora o jogo está tudo empatado, tanto nós quanto eles. É por isso que o número 2, ó, aqui, ó, numerologia, né? Por isso que o número 2 é importante na Bíblia. São 2 testemunhas, 2 casas de Israel. O reino foi dividido em 2. Sempre era o segundo filho que estava sendo levantado. Até eu posso ficar debaixo da lei, se eu quiser. Depende se ele é ortodoxo ou não. É por isso que lá em Apocalipse vai dizer: quem dera você fosse frio ou quente. Ele está falando sobre Antigo Testamento e Novo Testamento. Lei frio, sangue quente. Dá para ser justificado no passado, do mesmo jeito. Quando o sacerdote entrava lá dentro, eles não eram justificados? Não dessa maneira, né? Eles comemoram agora, eles comemoram a Páscoa, né? Eles não conseguem mais fazer o sacrifício, né? Mas eles fazem uma comemoração como se, né? Então, pelo entendimento, ele não é salvo porque mata o cordeiro, ele é salvo pelo entendimento. É por isso que Abraão é o pai da fé. Né? Que a fé é o quê? É o entendimento, é a revelação do que aquilo proporciona. Não é fazer por fazer. Por isso que em Isaías vai dizer: eu odeio a reunião de vocês, porque vocês me adoram com a boca, mas o coração, o entendimento está longe de mim. Então fazer sem entender não é nada, entendeu? Até hoje se aplica a mesma coisa. Levantar a mão, aceitar Jesus, vir aqui na frente, se eu não entendi, aconteceu o que no mundo espiritual? Nada. É por isso que ganhar e fazer discípulo, porque você tem que trazer entendimento para essas pessoas. Aí você vai ver que a lei e os princípios e os valores vão se aplicar desde a antiguidade. Entendeu? Ela não é uma nova lei hoje. O que houve hoje foi a manifestação da graça sobre nós. Por exemplo, tinha graça no passado? Tinha. Era igual. O cordeiro não. A única coisa que a gente não está mais fazendo é matando. Porque ele já fez de uma vez por todas. Aí essa lei ela já foi cumprida, então ela foi extinta. A gente não precisa mais fazer isso. Mas no passado eles não eram perdoados? Eles não eram justificados? Eles não eram redimidos? Eles não eram povo exclusivo por conta disso? Das alianças que eram feitas no sangue? É a mesma coisa, é a mesma ideia. O que a gente tem que entender é que é um plano só. Só que no passado faltava a manifestação daquilo que viria. Hoje já existe a manifestação. Aí hoje tem o ortodoxo aqui entre nós? Pode ter. Tem gente que é legalista.
entendeu? E a lei, ela não deixou de existir, como muitos pensam, entendeu? Por exemplo, qual foi a lei que foi abolida? A lei sacrificial. Mas a lei do plantio foi abolida? Só no mundo espiritual, né? Mas aqui na terra foi? Não. Você planta, você colhe. Por isso que Paulo vai sempre ensinando. Escolhe o bem e não o mal. É a mesma fala de Jesus, de Deus no passado. Se vocês me ouvirem e me obedecerem, vocês serão bem-sucedidos. Vocês vão ter vida. Mudou o discurso? Paulo está pregando a mesma coisa. Os discípulos estão pregando a mesma coisa. Então o discurso do evangelho não mudou. O que mudou foi que agora eu não preciso mais sacrificar porque eu estou em Cristo Jesus. Mas as duas maneiras salvam, as duas maneiras fazem a coisa. Por isso que duas casam. E esses que não rejeitaram, e a gente hoje, nós estamos nivelados, esperando o mesmo Salvador. Sendo que quando as coisas estiverem ficando ruins, é por isso que você vai ver os judeus tudo dizendo, o Messias está perto. O Messias está perto. Só que eles não têm a revelação que nós temos. Por quê? Porque Deus cegou o entendimento deles. Quem foi que cegou o entendimento deles? É o que a palavra de Deus diz. Eu ceguei. Se Deus diz, eu ceguei, então eles não conseguem ver porque está cegado. Está cego. Entendeu? Quem cegou? Foi o entendimento. É por isso que eu gosto quando Jesus diz assim, ó, aqueles que o Pai me deu, nenhum vai se perder. Se é nenhum, vai se perder quantos? Então qual a minha preocupação? Nenhuma, porque quem convence? A salvação vem pelo Espírito. Então, a gente só tem que fazer o quê? Pregar. Quem for ovelha vai ouvir a voz, o Espírito vai tocar nele e ele vai vir. Por isso que não é por força nem por violência. Não adianta você ficar pressionando uma pessoa a ser crente, que ela não vai virar crente. Porque a salvação não é por obras, é por entendimento. E se o Espírito não revelar, não vai entender. Isso aqui seria bom vocês anotarem, que é um princípio bem legal. A diferença entre conhecimento é muito bom, mas existe uma diferença entre conhecimento e revelação, discernimento do Espírito. Então, conhecimento eu leio, eu adquiro, eu consigo pegar, eu consigo correr atrás, eu consigo adquirir conhecimento. Agora, discernimento, revelação, só o Espírito dá. Então, uma coisa é você conhecer a parte histórica da Bíblia. E outra coisa é você conhecer o Deus. Porque se ele não se revelar, se ele não tocar, se ele não abrir a cabeça, se ele não abrir o olho, você vai conhecer só aqui, ó. Você vai ficar só aqui, assim, ó, nessa primeira fasezinha aqui, ó. E aqui é legal, porque tem um texto na Bíblia que eu acho que serve muito desse exemplo aqui. Aquele texto que ele diz assim, ó, eu entrei no rio e a água dava no meu tornozelo. Aonde é essa camada? Histórica. Aí eu entrei mais um pouco, a água dava no meu joelho. Entrei mais um pouco, a água dá na minha cintura. Entrei mais um pouco, aí eu comecei a ver a tipologia, simbologia e o profético. A água está no meu pescoço. Aí quando eu mergulho, eu estou na teologia. Agora eu vejo um plano, eu vejo um Deus, agora eu sei quem Ele é, eu conheço. Agora eu estou imerso nisso. Entendeu? Eu acho que é um exemplo bíblico que casa perfeitamente para isso aqui. Então, quem é Deus para nós? Quem é o Deus que você construiu? Será que é o Deus bíblico? Ou foi um Deus que foi contado para você? Porque para a gente conhecer a Deus, a gente precisa saber disso aqui, ó. Leis, valores, regras, princípios, caráter, que vai ser manifestado para nós e revelado para nós pelo Espírito Santo de Deus, através da palavra, lógico, mas é aqui que a gente vai ver. O que é que Deus ama, o que é que Deus odeia, o que é que Deus gosta, o que é que Ele não gosta. Entendeu? Por exemplo, existe para a gente uma coisa que vem do catolicismo que é doutrinário, que é para poder as pessoas ficarem mansas, que é para subjugar. Ela diz assim, ó, o crente não pode brigar. O crente tem que dar a outra face. O crente, ele tem que ficar calado, comer calado e tal. Se você olhar no passado, no Antigo Testamento, você não vai encontrar isso.
você vai encontrar Deus dizendo: olha, vocês ajam com justiça. Mas se o ladrão entrar na sua casa, aí você é livre para feri-lo. Você vê um Deus que lhe ensina a se defender. Defender sua casa, defender você, defender seus ideais. Mas a Igreja Católica, para dominar, foi o que ela disse: olha, vocês não podem não, porque agora vocês são crentes. Você não pode reclamar, você não pode falar nada, porque você é crente. Aí o cara te rouba, te mata, te faz de trouxa, e aí tu ainda fica lá: eu tenho que suportar. Eu tenho que suportar. Entendeu? Por quê? Porque é doutrina. Aí a falta, ele fez uma aplicação pessoal, doutrinou a galera aqui, ó. Aí o cara não conhecia regras, leis, princípios, não olhou tipologia, simbologia e aqui, aí como é que ele ia conhecer o plano? Nunca ia conhecer. Sabe o que é que na Bíblia fala lá nos mandamentos? Ele diz assim, ó, não matarás, sim ou não? Mas sabe o que é que está dizendo no original? Não planeje a morte de ninguém. Não é não matará, é não planeje a morte. Agora, se o cara vier te enfrentar, o que ele vai fazer? Vai morrer, é? Entendeu? Tipo, você vai fugir disso. Mas se você precisar entrar num corpo a corpo, é melhor você mandar ele para o quinto dos infernos do que você ir para o céu, amigo. Sim, em defesa. É por isso que o texto, no Antigo Testamento, vai ensinar sobre leis, para a gente poder entender qual é o projeto de Deus. Né? Vai ensinar o projeto de Deus para nós. Por quê? Porque a gente vai ver que Deus, ele é um Deus, por exemplo, uma cidade. Quando Deus chegava e disse assim para Saul: Saul, eu quero que você vá lá, mate tudo. Não é para sobrar nada. Parece um Deus mau, né? Da nossa perspectiva humana, parece um Deus sem coração, um Deus que não pensa, um Deus que não ama, né? Mas se você olhar pela perspectiva de Deus, Deus está na eternidade. Então, quando ele olhava para aquela cultura, ele olhava e dizia assim: tanto faz morrer com 100 anos e ir para o inferno, quanto morrer com 5 e ir para o inferno. Qual a diferença? Tem alguma diferença? Porque 100 anos na terra não é nem um grão de areia na eternidade. Ia se salvar alguém ali? Não. Então, papoca todo mundo. Entendeu? Essa terra é de vocês. Eu não quero essa cultura no meio de vocês, porque quem conhece o futuro é Deus. Aí ele via que aquela cultura ali ia atrapalhar o desenvolvimento do seu projeto. E já que ninguém vai se salvar, então pode aniquilar todo mundo. Sim, aí ele tirava a pessoa de dentro. Entendeu? Abraão também teve justamente isso, né? Abraão em Sodoma e Gomorra teve um diálogo com Deus, né? E disse: Senhor, e se tiver 50 pessoas? Senhor, e se tiver 40? Mas Senhor, e se tiver só 30? E Senhor, e Deus já está indignado. Mas assim, meu filho, pelo amor de Deus, tire lá, tire lá. Sabe quantas pessoas de lá? São pouquíssimas pessoas. Né? E um ainda olhou para trás e ficou de lado de estátua de sal. Então, assim, Deus, ele sempre vai ter misericórdia de quem ele escolheu ter misericórdia. É isso que a Bíblia diz. Agora, quem é que ele escolheu ter misericórdia? Daqueles que conhecem o seu nome. Não é que ele escolheu um para e o outro para a morte, não. Entendeu? É porque ele diz assim: aquele que está em Cristo, esse terá vida. Então a pessoa tem que conhecer, tem que querer Cristo para poder ser salvo. Agora, ele sabe quem é que vai se salvar? Sabe. Mas ele alterou, ele manipulou isso? Não. Ele deu a escolha para todas as pessoas. Então, a gente tem que entender que muitas vezes, se a gente aplicar essa simples camada e aplicar isso aqui, a Bíblia explica a Bíblia, e para a primeira menção da palavra no texto, precisa de 3 textos para ter um contexto para falar de fazer doutrina, a gente vai
interpretar a Bíblia de maneira correta e nós vamos evitar um monte de doutrinas que foram feitas por emoção, no canto errado, porque a pessoa diz assim, é muito fácil, irmão, a pessoa diz assim, foi Deus que me falou. Eu vi um anjo, eu tive isso, eu tive aquilo. É muito simples, é só abrir a boca. Eu aqui não tenho coragem de fazer, mas eu tenho um monte de gente que tem. Entendeu? É por isso que sabiamente, quando Paulo escreve ao livro de Gálatas, ele vai dizer o quê? Nem que venha um anjo e vos pregue outro evangelho diferente do que eu estou pregando, esse seja maldito. Agora vamos pensar. Maomé disse o quê para as pessoas? O anjo Gabriel me apareceu numa caverna. E aí ele pediu para me escrever. Aí a outra diz assim, aí o católico diz assim, e apareceu para mim um anjo, e aí falou e mostrou Maria. Aí agora eu escrevo assim, assim, assado. Você vai vendo que as deformações sempre aparece um anjo. Mas a galera esquece do livro de Gálatas, ensinando, dizendo assim, nem que vos apareça o quê? Um anjo. Já estava predito o que ia acontecer e que era para justamente a gente temer, que era justamente para a gente não entrar nessa. Então, se o inimigo da gente tem condições de se transformar num anjo de luz e vir conversar fiado, o que é que a Bíblia nos ensina para fazer? Ela diz assim, teste o espírito. Como é que eu testo um espírito? Alguém sabe? Fazendo o quê? Questionar o quê? Perguntar. É um questionamento sobre o quê? Sobre que ele veio em carne e ressuscitou. Jesus é filho de Deus, ele veio em carne, ele ressuscitou ao terceiro dia. Se esse espírito falar sobre isso e aceitar, a Bíblia diz que ele é da parte de Deus. Entendeu? Então esse questionamento, ele é um questionamento único. Ele não tem um questionário gigante, não. É um questionamento muito simples. Jesus é filho de Deus? Ele morreu e ressuscitou? Entendeu? É isso que salva e é isso que define quem é das trevas e quem é da luz. Tanto para os anjos quanto para nós. Então, se você vê na Bíblia, são quantos planos? Só um. Entendeu? Tanto para A, para B, para C, para D. Entendeu? A gente aqui, muitas vezes, a gente está lendo coisas, a gente não está entendendo o que é que vai fazer e a gente nem sabe o que fazer. Se aparecer aqui um anjo para a gente tem que saber o que fazer. É a mesma coisa que aparecer uma pessoa, porque às vezes a gente fica só pensando que vem um anjo, né? Mas o inimigo também manda gente. Manda sonho, bota desejo no coração. Aí a pessoa jura de pé junto, foi Deus. Pois foi, deixa eu passar aqui para ver se foi Deus. Vamos ver onde é que tem alguma coisa na história que está parecido. Vamos ver as regras, vamos ver aqui a aplicação pessoal. Vamos ver as leis e os princípios disso aí que tu está falando. Vamos ver onde é que está na Bíblia. Se feriu, esquece, meu amigo. Deus não vai inventar a roda, não vai. Ele não vai te falar nada diferente do que já está na palavra. Até porque toda a revelação já está na palavra, não tem nada para ser acrescentado. A revelação, quando ela chega em Jesus, ela parou, acabou. Só para vocês terem uma ideia, a gente não precisa do Novo Testamento para interpretar e saber a Bíblia. Porque o Novo Testamento é uma tradução, é uma síntese, é um resumo do Antigo Testamento. Tudo que está no Novo Testamento está linkado, são 26 mil links com o passado, com o Antigo Testamento. E uma das regras para saber se esse livro seria aceito ou não era justamente ter esses links. Senão ele não entraria dentro da Bíblia. Então pensar que o Novo Testamento é um livro que pode sobreviver fora do Antigo Testamento, essa é uma visão o quê? Católica. Ela não é uma visão bíblica. Por quê? Porque as duas alianças são uma aliança. Só que uma aliança é meia suja e a outra é como se ela tivesse polida, restaurada, novinha. Agora as claras,
Estou vendo agora o brilho dessa peça. Agora eu consegui entender essa joia. Como se fosse uma pedra, é uma pedra bruta e uma pedra polida. Deixou de ser a mesma joia? Não, é a mesma joia, só que uma está bruta e a outra está polida. É a mesma pedra, é a mesma joia, é o mesmo negócio. Só que uma está bruta e a outra está polida. É isso que a Bíblia é. É uma ideia cronológica da eternidade até a eternidade. E o plano que tem lá é Deus vindo para onde? Morar com o seu povo. É tanto que em Apocalipse 21 você vai ver o quê? E vi novos céus e nova terra, que descia da parte de Deus, a nova Jerusalém, que descia do céu. Aí ele começa a descrever a cidade. Aí ele vai usar tanta numerologia e tipologia que tu vai olhar e dizer assim, caramba, que legal. Entendeu? Por quê? Porque ali é só número e medidas e simbolismos e tipologia. Por quê? Porque aquilo que vai acontecer simbolicamente é. Entendeu? Ah, mas Deus pode fazer um negócio daquele descer do céu? Pode. Eu é que acho que é muito mais que isso. Eu acho que é só uma questão simbólica para poder dizer que a nova Jerusalém é aqueles que foram lavados, comprados, remidos pelo sangue de Jesus desde Adão até o último dia. Por isso que na cidade tem 3 portas, para o sul, para o leste, para o oeste e para o norte. E o fundamento é o Antigo Testamento, que são os patriarcas, e os 12 apóstolos, que é a porta. Como é que entra na cidade se não for pela porta? Então ali é só um símbolo para dizer, quem entrou dentro da porta, entrou baseado no fundamento e pelos apóstolos. Porque o apóstolo pregou o quê, se não foi o fundamento? Entendeu? É só uma simbologia do que está sendo dito. Então, quando nós pensamos em quem é Deus, eu elenquei aqui algumas coisas para a gente pensar. Deus é criador, sim ou não? E quando ele criou a gente, ele nos criou dizendo, vocês vão ser a minha imagem e a minha semelhança. E a imagem de Deus os criou, homem e mulher. Isso está em Gênesis 1, 27. Só que o homem só é colocado na terra no capítulo 2. Só é colocado ali, só é feito, só é colocado a existência no capítulo 2. Mais na frente. Mas aí Deus criou aonde? Aí é no capítulo 2, 1, 27. Onde foi que Deus criou o homem e a mulher, e a imagem deles os criou? Dentro dele. Mas em qual parte específica, né? Quando tu cria com o quê? A gente na imagem e semelhança? Quem é imagem e semelhança não é uma cópia? Se tu é uma cópia, como é que tu funciona? Então pronto, foi isso que Deus fez. Ele pensou. Aí ele criou o homem e a mulher. Ele criou um plano. Quando ele criou um plano, depois ele começou a executar esse plano. Aí quando ele foi executar o plano, o que é que ele começou a fazer? Falar. Aí ele ia falando, e aí ele ia trazendo a existência. Aí eu pergunto para vocês, o que é que a Bíblia diz lá em Provérbios? Assim como a nossa mente pensa, assim nós somos. Você vai ver a Bíblia, tudo que pedires em meu nome, recebereis. Ele vai sempre, tudo é possível ao que crê. Aí você começa a olhar e diz assim, cara, Deus pegou ele e botou em carne. Assim como ele fez com Jesus. Aí a pergunta que Jesus fez, né? Fizeram para Jesus a pergunta, os discípulos, mostra-nos o Pai. É a mesma pergunta que a gente está fazendo aqui hoje. Quem é Deus?
Qual o Deus que tu está criando, entendeu? Porque tu tem capacidade de criar. Esse é que é o problema. É por isso que Deus deixa a Bíblia, para a gente poder pensar todo mundo igual. Chegar em uma única resposta. Ah, mas essa resposta tem camadas? Tem. A gente pode olhar Deus por vários ângulos. Mas a gente sempre vai estar falando do mesmo Deus. A gente pode pensar num Deus criador? Podemos, Deus criou. A gente pode pensar num Deus de amor? Podemos, Deus é amor. Lógico. Fisicamente, é uma camada, né? Uma camada física. Deixa eu fazer aqui para vocês entenderem. Porque tudo é questão de camada, né? Se você parar para pensar aqui, ó, eu botei aqui camadas, né? Criei uma camada aqui para a gente poder entender camadas, uma metodologia de camada, mas tudo é camada na Bíblia. Se você for ver, ó, vamos pensar nisso que tu falou fisicamente, né? Vamos falar aí não em metafísica, mas nós vamos falar em física quântica, que é as menores partículas. Você tem uma célula. Quando você pega essa célula, tem o núcleo, tem um ribossomo, cromossomo e tal, não sei o quê. Aí tu vai para uma célula menor. Tu pega o microscópio, vai lá dentro, aí tu vai olhar. Tu vai chegar na menor partícula, que até um tempo desse era o átomo, né? Aí eles descobriram que o átomo tem os elétrons, e os nêutrons, e os prótons. Aí tu vai lá dentro de uma outra partículazinha menor, aí tu acha um tal de quartz. Aí lá nesse quartz, os caras encontraram um negócio. Energia, que seria vibração, né? uma fonte, né, de energia, e em volta, para sustentar isso aí, tem um cordão de vibração, frequência, né? Então, se o cara olhar, se tudo não é matéria, porque nada é matéria, tudo é o quê? É energia. Aí ele pega essa energia para poder focar isso aqui, aí Deus botou aqui um cordão. De quê? De frequência. A frequência vem pelo quê? Pela voz. Então, quando nós estamos falando, nós estamos emitindo o quê? Frequência. Então, hoje o microscópio, a tecnologia mostra que a gente não tem mais matéria. Isso aqui é um tipo de energia que vibra numa frequência diferente da nossa. Aí por isso que ela tem esse estado. Cadeira, tudo que você vai ampliando, você vai chegar nisso aqui, ó. Tudo. Aí a física quântica vai dizer que tudo está emaranhado, como uma grande teia de aranha. Por isso que aquilo que acontece com o seu amigo, com você, com a natureza e tal, não sei o que, reflete em todo mundo. Porque está tudo interligado. Então, muitas pessoas não conseguem entender, porque fisicamente Deus está se manifestando e mostrando para a gente o que é. Entendeu? Ah, mas Deus é uma energia? Não. Mas é uma maneira como ele se manifestou. É por isso que se a gente é cópia dele, se a gente é uma cópia dele, uma imagem e semelhança de Deus, foi uma das maneiras como ele se manifestou. Com energia e um cordão de vibração, de voz, amarrando tudo isso. Aí a pessoa pode dizer assim, vixe, meu irmão, agora estamos viajando aqui, entendeu? Mas não, nós estamos falando sobre física. E aí você vai entender lá a criação, né, quando ele começa a botar para fora o que ele pensou o quê? Na mente. Né? Então, por exemplo, o que é que acontece na nossa mente quando a gente está tendo um pensamento? O que é que você acha que acontece? Na hora que você pensa alguma coisa, sua mente faz um fóton. O que é o fóton? Se não é energia?
Aí esse foto tem uma vibração. Aí essa vibração, ela gera uma emoção que você pode verbalizar ou não. É tanto que toda terapia as pessoas pedem para você fazer o quê? Falar. Não é assim, psicóloga? A pessoa tem que botar para fora, meu filho. Aí tem gente que quer ser abençoada assim, ó. Tu já viu algum guerreiro fazendo isso? Eu desconheço, eu conheço guerreiro gritando. Os caras loucos. Entendeu? Que eles vão para cima. Só de olhar o cara ruivando, já dá medo. Entendeu? Aí as pessoas, aí o cara tá ali mentalizando. Ele começa o quê? Mentalizando, depois ele começa a jogar para fora, ele começa a trazer a existência. Entendeu? Então, imagina, o cara chega para você e diz assim, como se fosse uma vaga de emprego. Uma vaga de emprego, você vai entrevistar alguém, a pessoa chega lá. Boa tarde. Eu queria vaga de emprego. Aí você fala o quê? Eu faço qualquer coisa. E por que tu não está falando logo assim, de cara logo? Entendeu? A pessoa não está nem fazendo o básico. A pessoa não está nem falando. Entendeu? Tipo assim, como que a pessoa vai se mostrar para o mundo se ela não está nem falando? Então o comportamento dela já é notório que ela está uma pessoa tímida, insegura. Sabe nem o que está fazendo ali. Ela só está indo mesmo porque ela precisa do dinheiro. Mas se você perguntar, qual é o teu propósito aqui? Vim para poder botar minhas habilidades e ajudar a empresa. Tu acredita nisso? Você contrataria alguém assim? Entendeu? Por quê? Porque o que está sendo verbalizado não tem nada a ver com o corporal. Entendeu? Aquilo que está sendo colocado ali no corpo, através dos gestos, através da fala, da maneira de falar, está mostrando quem ela é como? Mentalmente. É igual um cara muito mala também, né? Eu falei de um oposto, de um lado, né? Agora vamos lá para o outro extremo. O cara é um cara falastrão, né? Eu sou o melhor. Sua empresa não sobrevive sem mim. Se você me contratar, pode ter certeza que eu vou lhe dar muito lucro. Você vai trocar de carro todo ano. E você vai sentir orgulho de mim. O que foi que você já fez? Aí olha para o currículo do cara, o cara trabalhou 3 meses num canto, 2 meses no outro, mais 1 mês no outro. Você acredita nisso? Entendeu? Tipo assim, então você tem que entender que as coisas são feitas de equilíbrio. Você não pode ser muito calado, mas também não pode ser muito falastrão, não. Porque senão, se você não tiver resultado, para bater no peito e dizer, eu fiz, está aqui, ó. Isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz, isso aqui meu resultado, está aqui o que eu fiz. Aí o cara pode falar. Mas tem gente que aprendeu a falar, mas nunca deu nenhum resultado. Então isso traz algum benefício para ele? Não. Entendeu? Então, as pessoas, elas são feitas de verdade. E a gente tem que entender. Por que o cara está falando isso? Porque ele está tentando manipular o outro, tentando enganar. Se ele nunca fez e ele está mostrando uma coisa que ele não é, o que ele está fazendo, se não for mentindo? Então, no mínimo, você já identifica um mentiroso. Entendeu? No mínimo. Você já identifica, rapaz, esse bicho é doido, ele é mentiroso. Entendeu? Ele é surtado. Entendeu? Então, as coisas elas são colocadas para fora da gente, para fora, porque Deus, ele colocou em nós um espelho. Ele colocou em nós a imagem e semelhança dele. Deus colocou em nós algo que nos faz criadores também. Se Deus é criador, nós somos o quê? Criador. Entendeu? Se você não está exercendo sua função de criador, eu aconselho você a começar. Nunca é tarde. Nunca é tarde em alinhar o seu coração, os seus projetos com o coração de Deus dentro daquela perspectiva de leis, princípios, valores e colocar isso em planos, em projetos, em orações, para que você possa se posicionar e através de pensamentos e declarações,
você começar a ir naquela direção, porque a Bíblia mesmo vai dizer, aquilo que eu penso, assim eu vou ser. Se o cara acorda, agora todo dia eu vou acordar bem? Não, amigo, não vai. Por quê? Porque existe uma coisa chamada hormônio. E para a mulher ainda é mais difícil ainda. Porque vai ter dia que eu racei logo quando a minha acorda já, meu filho, com o pé esquerdo, né, eu racei logo, ela já começa arranjando confusão. E eu já digo, eita, meu irmão, a outra Laura apareceu. Porque ela não é de confusão. Né? Quem conhece a Laura aqui, a Laura é a mais pacífica de tudo. O mundo está se acabando, ela está lá tipo de boa. Entendeu? E aí, quando ela amanhece já, fala, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu, eita Jesus, é hoje. Aí o que é que eu faço? Calado, fico bem tranquilinho, porque eu sei que é só um dia. Aí vou tratando bem ali, fugindo, né? Fugindo, faço logo é fugir, que é para poder não ter problema, né? E aí, isso é o quê? Sabedoria, porque a linguagem, as pessoas, elas estão sujeitas ao quê? A pensamentos? Sim ou não? Onde é o campo de batalha? Na mente. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você é seus pensamentos? Você é os seus pensamentos? Quem mais acha que você é o seu pensamento? Não, tranquilo, mas é uma pergunta intrigante, entendeu? Depende do... Aí é o que eu quero mostrar para vocês, porque assim, pessoal, nós não somos os nossos pensamentos. Nós não somos. Nós temos que controlar nossos pensamentos. E temos condições de controlar nossos pensamentos. Porque é o seguinte, ó. Deus, ele é criador. Deus criou o tempo? Sim. Então aqui é o tempo. Aí ele, como criador, ele está no tempo, ok? Mas ele é o tempo? Ele está sujeito ao tempo? Não, ele controla o que ele criou. Então, nossa partícula divina é essa aqui, como o Davi colocou. Foi isso aqui que ele criou. E ele soprou em nós essa partícula. Esses somos nós, a partícula de Deus, que é o nosso eu espiritual. Esses somos nós. O imortal. A partícula de Deus é essa aqui, ó. Agora, os nossos pensamentos é como se fosse a linha desse tempo. Nós temos pensamentos, sim ou não? Mas nós somos ele? Não, mas nós estamos neles. Mas eu posso controlá-los. Se vier um pensamento ruim por causa do meu hormônio, o que é que eu tenho que fazer? Rejeitar. Sim. Só que aí ele também, isso é interessante você falar, mas a gente também tem que entender que ele é um ser inteligentíssimo, né? Então imagina, ele te acompanha desde criança. Tu acha que ele não sabe não o que é que ele pode jogar e saber e tal? E outra coisa, pela equação, quanto essa conta aqui? Pronto. Como é que ele faz? Ele começa. Você é assim, você é assado, eu não gosto disso, ninguém gosta de mim, nada dá certo para mim, Deus não me ama. Ah, eu só estou assim porque meu pai, minha mãe, o mundo, o Lula, o Bolsonaro, o capeta, o sei lá, o Trump, entendeu? O cara sai botando culpa em todo mundo, entendeu? Aí o que é que o inimigo passa o dia todo ouvindo você falar? Aí ele começa, ele vai e faz uma equaçãozinha dessa aqui, porque ele já sabe qual é o resultado que vai dar, amigo.
Ele não precisa conhecer os nossos pensamentos. Entendeu? Ele só precisa ver o teu comportamento, como tu reage a um pensamento, como tu reage a uma seta que ele deu, como tu reage a uma seta que ele botou numa outra pessoa. Às vezes ele está aqui e ele fala assim, rapaz, vou pegar ele aqui, que ele não gosta não, que acontece isso não. Aí ele vai e bota lá no cara, puf. Aí o outro fala um negócio que tu não gosta, entendeu? Aí tu vai lá e reage daquele jeito. Ele já sabia quanto era a equação. Sempre, sempre. A principal batalha é a nossa, é a gente gerenciar. Por isso que eu estou falando assim, quem é Deus? Porque descobrindo quem é Deus, vocês concordam que a gente vai descobrir quem nós somos? Sim ou não? Porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, descobrir a Deus, eu acho que é a nossa maior missão. Descobrir quem é Deus é a nossa maior missão nessa terra. Não tem outra missão a não ser descobrir quem é Deus. Porque descobrindo quem é Deus, eu automaticamente vou descobrir quem eu sou. É uma conta, não tem como errar. É 2 mais 2. Conheci quem é Deus, eu vou saber quem eu sou. É simplesmente. Só que, alguém já viu a Deus? Não. Mas aí qual foi a resposta que Jesus disse para os discípulos quando eles perguntaram quem mostra-nos o Pai? Essa pergunta que eu estou fazendo para vocês. Quem é Deus? Né? Aí ele diz assim, eu sempre estou convosco. Vocês ainda não entenderam? Ou seja, Jesus é exata. A Bíblia vai dizer que Jesus é a exata expressão de Deus. Então, quando eu olho para Jesus, eu vou ver o caráter de Deus, os valores de Deus, tudo de Deus ali. E aí eu vou olhar e vou ver que ele é um ser humano que nem eu. Mas era Deus encarnado. Assim como eu também levo uma partícula de Deus em mim, sim ou não? Só que ele não tinha a natureza caída, como eu tenho. Por isso que ele não pecava, por isso que ele não tinha inclinação para o pecado. Mas aí eu tenho a inclinação. Aí eu tenho que lutar contra mim mesmo. Aí eu luto contra as minhas emoções. As emoções, elas podem vir do pensamento e podem vir dos hormônios. Situações, pode mudar a tua emoção? Né? Então, tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui são coisas o quê? Situação. Tu controla situações? Não. Mas tu consegue controlar o quê? Teu pensamento. Então tem coisas que são controláveis e tem coisas que são incontroláveis. Aí as pessoas ficam tentando controlar o incontrolável e o que é controlável ninguém quer controlar. Dá para entender isso? Por causa de falta de conhecimento. Muita gente espiritualiza muita coisa e tudo é espiritual mesmo. Tudo é espiritual, não tem nada que não seja. O pensamento é espiritual? É porque você é um ser espiritual. Emoção é espiritual? É porque você é um ser espiritual. Entendeu? O desejo é espiritual? É porque você é um ser espiritual. Comer é espiritual? É, meu filho. Entendeu? Tudo que você faz, tomar banho é espiritual. Por que que você vê que uma pessoa endemoniada, a primeira coisa que ela não quer fazer é tomar banho? Ela não quer tomar banho, ela não quer contato com ninguém, ela não quer comer, ela quer ficar isolada, entendeu? Ela se isola. A depressão, por que que a depressão a pessoa se esconde? Por quê? Porque vem pensamentos de baixíssima frequência, que são frequências de onda baixa. A nossa frequência, pensamentos bons são de frequência alta, a alegria, né? O ânimo, a coragem. O oposto disso são só frequências baixas. E eu não estou falando de física, a gente já falou de física, a gente já falou de química aqui, a gente está falando de várias coisas aqui, e tudo isso é espiritual. Porque tudo isso foi criado por Deus. Pergunte. Sim. Não. Mas boa sua pergunta. Se eu não me engano, lá em Jó, vai ter um texto que Deus diz assim: eu criei o bem e criei o mal. Aí a outra pergunta que a gente deveria fazer, aliada a essa sua pergunta, era: por que que ele criou o mal? Porque não foi para revelar
algo dele. Porque ele não tem maldade nenhuma, não tem pecado nenhum. Mas como aí é onde entra a questão do ensino e da percepção. Como é que eu vou perceber que alguma coisa é boa se eu não tenho o outro ângulo? Se eu não tenho o antagonista dele? Entendeu? Então, por isso que lá, quando ele cria, ele diz: criou Deus os céus e a terra. Depois de ele criar os céus e a terra, ele diz que criou a luz. E viu que a luz era boa. Depois disso, ele vai e diz que fez separação entre o que era bom, entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. Ele separou. Entendeu? Por isso que você vai ver, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, ele todo o tempo dizendo: andem na luz, escolha o que é certo, faça o que é bom. Porque faça o que é bom é porque tem como fazer o que é ruim. Então, essa capacidade de fazer o que é ruim, ela está em nós. Mas nós somos ruins? Depende de você. Depende do que você escolher. A capacidade para ser você tem. Entendeu? De que time você está. É só isso. É para saber o seu time. Entendeu? Tipo assim, você é filho de Deus, o que é que ele diz? O que é que Jesus diz lá? Se vocês me amam, vocês escutam a minha voz e obedecem. Mas se vocês não me amam, vocês fazem o que vocês quiserem, entendeu? Todo o resto é livre. Entendeu? Para você fazer, você tem capacidade para fazer, mas vai estar revelando que você ama mais as suas paixões, mais os seus interesses, mais o seu pensamento e menos a Deus. Entendeu? Então, tudo isso, toda a nossa obra, nossa fala, o nosso comportamento, ele vai mostrar o que está oculto. E onde é que está oculto? Se o que é invisível é o quê? Mente. Por exemplo, passo já para ti. Por exemplo, quando ele fala, criou Deus os céus e a terra. Terra, planeta Terra. Né? Céu, os céus. Aí você tem terra, a gente é feito de quê? De terra. Aí é onde está lá, onde profético, né? Aquela parte lá é a quarta, né? A quarta camada, profético, com tipologias. Você vai ter o profético lá, terra, céu, pensamento. Cabeça. O que eu ligo na terra vai ser ligado aonde? No céu. E o vice-versa funciona. Entendeu? Que Deus bota aqui na cabeça, aqui, ó. Eu repito, eu profetizo, eu oro e vai se manifestar onde? Na carne, na terra. Entendeu? Então, toda vida que na Bíblia tem terra, você pode olhar para você e dizer, aqui a terra. A terra era sem forma e vazia. Era nós, sem formato nenhum. Aí ele foi e fez uma forma. Fez um formato. E aí ele fez o quê? Botou o Espírito dentro de nós. E aí o homem passou a ser alma vivente. Entendeu? Então ele deu forma, deu formato àquilo que ele havia criado. Então a gente tem que entender que a Bíblia ela é feita de camada. A gente não precisa viver só numa camada isolada, não. A gente precisa entender as outras camadas para a gente poder entender quem nós somos mesmo. Porque quem é Deus é uma pergunta que é uma pergunta difícil. Sim. Ele criou a possibilidade de. Não, antes. Adão e Eva é uma réplica do que aconteceu no céu. Para justamente os anjos poderem entender que Deus deu os livre-arbítrio e Deus era bom. É tanto que, por exemplo, você não vai ver muitas... Não. Deus sabia, e Deus, é como se Deus tivesse... Não tem ali, sabe qual é o melhor exemplo para isso? Não tem Judas. Judas não é o filho da perdição? Ele não nasceu para. Pronto, é como se fosse Lúcifer. Na realidade, tudo uma história, né, mano? Deus escolheu uma história. Ele fez uma história e ele botou uma história para rodar, mano. Entendeu? É isso, entendeu? Tipo assim, Deus ele criou um plano, um projeto, uma forma, e ele botou para rodar.
Isso. É uma manifestação, né? Então, tudo que está sendo manifestado, você tem que aprender o quê? A controlar. Então, por exemplo, emoções, controla. Ah, mas pode ser hormonal? Pode. Aí você procura o quê? Um endócrino para você poder tomar os hormônios corretos para você nivelar. Porque seus hormônios assim, não é uma questão espiritual, lógico, mas você pode nivelar os seus hormônios. E se você nivelar seus hormônios, você vai estar com a sua mente como? Equilibrada, entendeu? O que é o desequilíbrio? Pode ser hormonal, pode ser um ataque diabólico, pode ser um ataque diabólico? Pode, lógico. Ele vem com um monte de pensamento na tua cabeça, entendeu? E aí o nome disso é o quê? Dardo inflamado do inimigo, seta, entendeu? Então você que tem que se proteger disso. Aí a Bíblia vai ensinar que eu me protejo como? Com o escudo da fé. Aí eu tenho que conhecer a palavra de Deus para poder usar a palavra para poder eu me defender dos pensamentos ruins. Pode, lógico, pode ser, é como eu estou te dizendo, pode ser hormonal? Pode ser espiritual? Sempre é. Tanto sendo hormonal quanto não, vai virar espiritual, lógico. Porque você é um espírito. E aí, o que é que acontece? Você também pode ser de situação? Pode. Um trauma. Um trauma pode gerar pensamentos, o medo, alguma coisa lá do seu passado pode fazer você olhar para o seu futuro e você, em vez de ter esperança, ter medo. Entendeu? Deixa de ser espiritual? Não. Entendeu? Porque tá afetando você como um todo, entendeu? Então, o segredo é identificar, e é por isso que existem terapias, né, psicóloga ali, ó, nós temos a nossa irmã ali, a Geórgia, ela é psicóloga, né? Então ela está aqui para ajudar as pessoas, para poder ouvir as pessoas, para poder identificar nas pessoas justamente isso. E muitas das vezes ela vai ter que dizer, amigo, vamos fazer o seguinte, vamos olhar aqui, vamos ali fazer um examezinho para ver os seus hormôniozinhos. Tem tanto homem que passou de 50 anos com depressão e tal, é por causa da falta de quê? De testosterona. Aí é só tomar um remedinho, vira um poldo. Né? Aí as pessoas ficam, ai, o inimigo tá me matando. Não, meu filho, é falta de testo. Tudo, sono, alimentação e tal, porque tudo que Deus criou, ó, só para você ter uma ideia, ó, Deus criou um sistema tão perfeito que é o seguinte. Vamos entrar aqui numa linha teológica aqui. Deus criou o sábado, não foi? Sábado foi para quê que Deus criou? Diga comigo, descanso. Pronto. Mas o descanso quer dizer o quê? Na tipologia, na simbologia, na profecia. Também é uma das camadas, mas na tipologia está falando sobre estar em Cristo, voltar à plenitude. Esse é o verdadeiro descanso. Por isso que ele diz assim: aqueles que estão em Cristo Jesus não têm mais condenação. Se não tem mais condenação, você se preocupa com alguma coisa? Você não vai mais se preocupar com nada. Entendeu? Então, estar em Cristo é uma maneira de estar no descanso. Por isso que ele cria algumas coisas. Por exemplo, você vai trabalhar 6 dias. E no 7º dia você vai o quê? Descansar. Aí 6 mais 1 é o quanto? Perfeição. Aí o que é que acontece? O diabo ele vai tirar teu sono, vai tacar preocupação na tua cabeça, aí tu não vai dormir. Aí tu não dormindo, o que começa a acontecer no teu corpo? O teu corpo não começa a fazer uma faxina. Porque quando tu dorme bem, o quarto e o quinto estágio do teu sono faz uma faxina na tua cabeça. E automaticamente também no teu corpo. Aí tu não fazendo uma faxina na cabeça e no corpo, aí tu vai ficando sempre intoxicado. Sim ou não? Aí o cara vai e desenvolve o quê? Doenças. Aí agora vem.
De longo prazo. Uma boa noite de sono. E uma boa noite de sono é por isso que a gente tem que entender que nós precisamos descansar em Cristo Jesus. Então, quando você perde o seu sono e você não entra nisso aqui, ó, no quarto e no quinto estágio aqui do sono aqui, você não tem uma faxina no seu cérebro, você não tem uma faxina no seu corpo, e isso vai desenvolver uma série de coisas que vão, 52% de câncer são emocionais. Mais da metade. Mais da metade de pessoas que desenvolveram câncer está ligada ao quê? A genética? Não. Está ligada à falta de descanso. Também, mas é mais a falta emocional. Entendeu? Porque está tudo. Por que a pessoa teve um desequilíbrio alimentar? Estresse gerou a comida e o cara vai lá e... Entendeu? Por isso que você vai ver lá que glutonaria... Tu vai perceber que Deus começa a falar uma série de coisas. Bebedice, glutonaria, feitiçarias, orgia. Ele vai começar a falar um monte de coisas que são desequilíbrios que vai trazer o quê? Vai trazer problema. Não vai te tirar do descanso. Vai tirar o teu sono, mais cedo ou mais tarde vai chegar a conta, e a conta tu vai ter que pagar. Ah, mas eu sou profeta. Bem-vindo. A lei vale para você também. Ah, mas eu sou pastor. Te cuida não para tu ver. Não vai não para academia, não vai descansar, não vai se alimentar bem, não vai dormir, para tu ver o que vai acontecer contigo. Entendeu? Aí é onde entra aquela historinha lá da fé, lá que eu tinha falado, que a galera diz assim, não, mas eu sou da fé. Se você fosse da fé, você estaria ouvindo o que a palavra de Deus diz para você fazer e você estaria obedecendo. Mas como você está tendo um ato de rebeldia, e aí você chama isso de fé, quer dizer que isso vai ser fé? Não. A consequência vai chegar. É por isso que você vai ver muitos pastores com depressão, muita gente de oração vivendo uma vida aquém do que deveria viver. Muitas pessoas que eram para estar voando, que estão cheias de capacidade, mas por causa de traumas no passado, porque não identificaram quem elas são em Cristo Jesus, não entenderam a sua identidade, não sabe como funciona a sua mente, não sabe como se comportar no mundo natural e nem no espiritual, aí é como se elas estivessem jogando um jogo que elas não sabem jogar. É como se você estivesse jogando um jogo que alguém te fizesse assim, pronto, tá aqui o controle. Aí tu fica assim lá, ai meu Deus do céu, qual botão que eu aperto, para onde é que eu vou? E tal, não sei o quê. Quantos já se viram nessa situação? Né? Pronto, é assim na vida, entendeu? É como se tu acordasse de manhã e tivesse uma fase para tu fazer, entendeu? Aí tu não entendeu ainda o jogo, aí tu tá todo dia ali, acorda, dorme, parece um negócio repetitivo, mas nunca avança porque tu ainda não descobriu o que é para fazer naquela fase. Tu ainda não conseguiu vencer o inimigo daquela fase. Tu ainda não conseguiu montar uma estratégia para poder se capacitar com as tuas habilidades para tu vencer aquele nível. Então, assim, a gente tem que entender que nós não somos os nossos pensamentos, assim como nós não somos as nossas emoções, assim como nós não somos a situação que nós estamos vivendo. Nós somos uma imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia vai falar que Deus é criador, então eu sou criador. A Bíblia vai falar que Deus é amor, então eu também preciso exercer o amor. Deus vai dizer que a Bíblia vai falar também que Deus é justiça, então eu também preciso exercer a justiça. E justiça não é o que muitos falam por aí de, eu tenho que dar para os outros porque eu vou fazer justiça. Não, justiça é ser justo. Tem gente que passa a mão na cabeça do filho porque é meu filho. Então, meu filho, então eu vou acobertar as coisas erradas que ele está fazendo. Isso é de Deus? Não, isso aí é do outro time lá. O que é de Deus é, meu filho, você está errado, mas eu estou com você, eu vou lhe ajudar. Você quer ajuda? Pronto, eu vou lhe ajudar. Você não quer ajuda não? Então desce chibata nele, Deus.
Entendeu? Que é para poder haver justiça. Entendeu? Então, enquanto a gente não conseguir manifestar as coisas de Deus em nós, nós vamos viver em descompasso. O que é que adianta eu não ser justo? Aí o que é que vai acontecer comigo de noite? Porque eu sei se eu sou justo ou não. Eu sei se eu estou falando a verdade e eu estou sendo sincero ou não. Como é que a pessoa vai dormir, botar a cabeça no travesseiro? Não dá para se enganar não, amigo. Você engana a mulher, engana o marido, engana o patrão, engana o funcionário, você engana um monte de gente. Mas você e Deus não dá para enganar. Porque aquilo que você arquiteta na sua cabeça está expondo, você pode até viver uma máscara, um negócio, mas aí você vai viver infeliz. Você não vai conseguir ter paz, você não vai entrar aqui no descanso. Você não vai colocar, e se não entrar no descanso, é como se você não conseguisse botar para fora aquilo que Deus já preparou você para ser. Então é por isso que Deus pede para que a gente ande na verdade, na luz. É por isso que Deus pede para que a gente tenha sinceridade. Né? A palavra sinceridade vem de sem cera, sem máscara, sem querer tapar os buracos. Se você tem um problema, cara, eu tenho realmente esse problema, eu preciso tratar esse problema. Entendeu? Aí você está agindo com o quê? Com justiça. E quando você age com justiça, a graça de Deus se manifesta. Mas quando você age com injustiça, é como se você não quisesse que a graça de Deus se manifestasse na sua vida. E realmente ela não pode se manifestar. Enquanto você não se alinhar no plano aqui, no mundo espiritual, as coisas não acontecem. Elas andam em descompasso. Tem um exercício que faz para a gente poder ver. Tipo assim, eles botam um ferro aqui e botam outro ferro aqui. Se esses ferros forem da mesma frequência, quando você bate num aqui, o que é que acontece com o outro aqui? Ele também vibra. Você não precisa nem tocar nesse outro. Mas só em eles serem da mesma frequência, eles vão vibrar da mesma forma, ok? Sabe o que é isso no mundo espiritual? É quando eu consigo alinhar aqui na terra a minha frequência lá no céu. Quando eu faço aqui o que é correto, lá no céu está sendo manifesto a mesma vibração e aí vai fazer o quê? Um alinhamento. Aí a bênção de Deus me alcança. Ela não vai precisar, você não vai precisar nem correr para cima dela, ela vem para você sozinha, assim, automático. Entendeu? Então, isso é uma questão de a física mostrando como é que o mundo espiritual funciona. Aí qual o problema? Tem muita gente, por isso que Tiago vai ensinar o quê? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. O que é esse pedir mal? Você está batendo num ferro que tem uma frequência diferente da que tem no mundo espiritual. Então você vai morrer batendo. Sabe o que vai acontecer? Nada. Por isso que ele diz que é como se fosse um sino que ressoa sem ter nada. Sem obediência, sem sincronismo, sem entendimento, sem você ser uma pessoa que sabe o que está fazendo, você não vai conseguir manifestar a obra de Deus. Você não vai conseguir manifestar aquilo que Deus tem para você. Por isso que o nosso tema aqui é identidade, porque a gente precisa entender que nós somos feitos para ser a imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente fala aqui, Deus é um Deus criador, a gente tem a capacidade de criar? Tem, mas a gente tem que entender que Deus tem um plano, um trajeto. E dentro desse trajeto eu não consigo mudar nada. Então não adianta tu orar para Deus mudar um trajeto dele, do mundo, o curso do mundo. Tu vai morrer orando. Entendeu? E não vai mudar nada, mas tu pode orar para ele te direcionar para você dentro do navio você está nos melhores lugares. No tempo certo, do jeito certo, da maneira certa, dentro dos princípios e valores. Então, e você tem que criar as coisas. Por isso que Deus abençoou tudo que você vai fazer. Tem gente numa camada, para a gente poder encerrar, a gente vai entender o seguinte: a gente vai ter uma camada
Pode. Mas naquele tempo foi feito isso por causa de um projeto. Para que ele vai fazer a abertura do Mar Vermelho para você passar? É para o projeto dele ou é para o teu projeto? Né? A gente tem que entender que Deus não é nosso servo não, pessoal. Aí tem gente que age de forma equivocada na leitura bíblica e começa a pedir para Deus. Deus vai fazer o mar se abrir para mim. Mas esse teu projeto é para quê? É para tu fazer isso, fazer aquilo? Deus pode fazer, continua pedindo um milagre. Mas eu sugiro a você que se for sobre dinheiro, vá trabalhar, vá se esforçar, vá fazer o que é daqui, ó, dessa linha aqui, ó. Porque Deus pode fazer um milagre e o dinheiro aparecer na sua conta? Pode. É como se ele estivesse abrindo um mar vermelho para você. Mas aí você sai daqui e vem para onde? Para cá. E aqui eu vejo que foram poucas pessoas que Deus chamou daqui para cá. Ó. Poucas. O resto, tá todo mundo aqui, ó, nessa mesma coisa aqui. Ó. Aí a galera lê a Bíblia, interpreta numa aplicação pessoal e quer criar uma doutrina. Ah, vou fazer uma campanha profética. Aí começa a vender vassoura aqui. Aquelas vassouras que limpa a casa espiritual, R$1.000. Entendeu? Começa a dar dinheiro para a igreja querendo barganhar com Deus. Não, eu vou dar R$1.000 porque Deus vai me dar 7 vezes mais. Deus vai me restituir 7 vezes mais. Aquilo era o princípio lá estabelecido? Não, isso aí é viagem da ganância da pessoa. Sendo revelada ali. Aí o cara quer um milagre bem aqui, mas esse milagre aqui é totalmente descompensado com o que Deus está falando. Entendeu? Então, Deus pode fazer tudo, pode. Mas é muito melhor eu ir aqui fazendo o que eu posso fazer nessa camada aqui, dentro das leis, princípios, regras e valores. E se Deus quiser fazer um milagre na minha vida, Ele vai me tirar daqui e vem para cá. Mas pelo menos eu estou garantido. Porque se eu ficar só esperando um milagre aqui, meu amigo, ou dependendo de milagre todo dia, eu vou continuar aqui, ó. Só que aí, em vez de estar caminhando, eu estou parado. Por falta de quê? Interpretação correta da Bíblia. Planejamento equivocado. E o que eu vejo de gente ensinando a Bíblia errado não é brincadeira, não. Aplicação pessoal completamente equivocada e errada. Aí diz, não, Deus falou aqui que 1.000 pessoas aqui vão ser milionários. Entendeu? Eu já vi várias pessoas falando, nessa igreja vai ter, não, eu estou profetizando. Não, meu amigo, não é assim não. Pode sair 1.000 milionários daqui? Pode, Deus pode fazer, beleza, tudo bem. Mas é sobre ser milionário a vida. Entendeu? Então, assim, as pessoas às vezes estão muito focadas, ao invés de conhecer quem elas são em Deus, para começar aqui, ó, é no ordinário que acontecem os milagres. É no dia a dia que acontecem os milagres. É por isso que tem um ditado que diz, Deus ajuda a quem cedo madruga. Né? A Bíblia mesmo ensina, vai ter com a formiga preguiçoso. Né? Quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte, olha, a formiga está trabalhando de manhã, de tarde e de noite. Só que aí ele bota lá num polo, né? Aí tem gente que só pensa em trabalho, Aí esquece da família, esquece do lazer, esquece do espiritual, esquece do descanso. Aí faz o quê? Papoca e deixa tudo pro Ricardão, ó. Nunca viajou, mas aí a mulher arranjou o outro, aí o cara foi lá gastar o dinheiro que o cara ganhou e deixou pro outro. É só o que acontece. Entendeu? Aí as pessoas não conseguem entender que elas têm que viver um equilíbrio entre trabalhar, descansar, família, mundo espiritual, que é a vida espiritual, o trabalho e a emoção. Entendeu? Então, todo tempo você está todo tempo assim, ó, igual no malabares. Ó. Vocês aqui escolheram hoje fazer o quê? Um crescimento espiritual. Boa coisa vocês separaram hoje. Nós ficamos aqui de 7h30 a 9h15 aqui. Nós gastamos quantas horas aqui? 1h45 aqui essa noite. Então, 1h45 essa noite aqui foi de aprendizado. Vocês separaram esse momento para vocês fazerem o quê? Aprenderem. Então, esse aprendizado aqui, quem não veio vai poder ter? Vai poder desenvolver?
Vai poder botar em prática? Não, porque a mente não funciona num processo desconhecido. Então, a partir de hoje, você já ganhou um tipo de conhecimento, e aí desse conhecimento você pode gerar um hábito novo para você, porque você pode chegar hoje em casa, e aí é uma dica para vocês fazerem, é o quê? De tudo que a gente falou, vocês poderem dizer, cara, eu tenho que mudar esse hábito na minha vida. Eu tenho que mudar essa minha maneira de pensar. Eu tenho que melhorar isso aqui. Eu tenho que fazer isso aqui. Eu não sou meu pensamento. Se eu estou tendo esse tipo de pensamento, eu estou tendo esse tipo de comportamento, eu não sou meu comportamento. O meu comportamento está refletindo uma maneira caída que eu estou pensando, mas eu tenho que sair disso e controlar todas as coisas. Então, eu é que tenho que decidir que vida eu vou levar. Eu é que tenho que decidir o que é que eu tenho que fazer. Eu é que tenho que decidir para onde ir, quando ir e na hora de ir. Quando Deus quiser te tirar de qualquer lugar, não se preocupe, Ele vai fazer que nem Jonas. Ele vai te tirar daqui e vai te botar aqui, ó. Aí Ele vai dizer, não, 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 não. Você ia para lá, mas você não vai não, você vai para cá, viu? Então, siga a sua vida, Deus já te abençoou. A palavra lá em Gênesis, ele diz assim, ó, Deus já te liberou para prosperar. Esse abençoou é liberou para prosperar. E a Bíblia vai dizer que aonde nós colocarmos as nossas mãos, prosperará. Que os nossos planos, ó, por exemplo, aquele versículo muito conhecido, muita gente não vê, ele diz assim, ó, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, planos de bem e não de mal, para vos dar, aí vem a parte mais bonita que eu acho, o fim que você desejou. Só que não tem gente desejando nada, ou está desejando errado. Para vos dar o fim que desejares. Quem é Deus? Não é? A gente tem que entender que Deus, a gente precisa conhecer Deus muito bem. Gastar tempo olhando para Jesus, olhando para as leis, para os princípios, os valores, para a gente identificar realmente o Deus da Bíblia. Para a gente poder botar em nós, fazer um comparativo entre nós e Deus e poder, através desse comparativo, ver o que é que a gente precisa melhorar, crescer, avançar. Para a gente poder botar para fora quem nós somos em Deus. É trazer a existência mesmo, é vibrar na mesma frequência que já está estabelecido no mundo espiritual para a gente poder trazer a existência. Entendeu? Esse é o segredo. Não tem outro segredo. As pessoas podem aqui ficar, vamos fazer uma campanha de jejum e oração. Serve. Você pode fazer uma campanha de jejum e oração, mas para mortificar a sua carne, para mudar a sua maneira ruim de pensar, para mudar o seu caráter errado que você adquiriu durante a sua caminhada. Agora, achar que isso vai mudar o coração de Deus. O coitadinho está passando fome, eu vou ajudar ele. Vai não, meu filho. Tudo ele já fez. Agora é com você. Entendeu? E se ele quiser fazer um milagre, pode ter certeza que no ordinário é que ele te tira daqui para cá. E aí vai fazer. Mas eu aconselho a você, a partir de hoje, parar com criancice e vir para cá. É você que tem que fazer, é você que tem que suar, é você que tem que planejar, é você que tem que executar. E também é você que tem que descansar também. Quem vai decidir a hora de descanso? É você. Se você não descansar, vai ter resultado. Se você buscar só o mundo espiritual, também você vai ter resultado. Porque não é isso que Deus quer. A trabalhar é espiritual, pessoal. Trabalhar é espiritual e é muito espiritual. As pessoas pensam que não é. Só para você ter ideia, a palavra lá que está lá em Levítico sobre o trabalho do templo é o mesmo verbo que está lá em Gênesis quando ele diz: "Do suor do teu rosto, do seu trabalho, você vai comer". É o mesmo. Por isso que para o judeu a adoração é também um trabalho secular que eu faço. Por isso que Paulo vai dizer: faça para o Senhor. Como? Ele diz: faça como para o Senhor. Ele usa o como. Dê o seu melhor como para o Senhor. Se você não fizer da melhor maneira, você não vai estar alinhando-se com Deus. E aí, se você não se alinhar com quem é Deus, aquilo que você já é no mundo espiritual, vai ser difícil você viver e experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Mas eu quero sair daqui orando
E eu creio que o melhor de Deus vai vir sobre as nossas vidas. Porque nós estamos numa quinta-feira de noite buscando conhecimento, né? Entendendo quem Deus é, entendendo todas essas coisas, para poder a gente viver, né? Modificar. Escolhemos uma melhor parte essa noite. Trabalhamos, poderíamos estar em qualquer lugar, mas hoje a gente está aqui. Vamos ficar de pé para a gente orar? Pessoal, eu queria que vocês botassem o nome na lista de presença, tá? Não saiam sem... Não sei nem como é que tá aqui. Ó, a gente até já fez bem bonitinho, ó. Aí quem é novato, bota... aí a gente bota depois, tá? E quem não tá no grupo, tem um QR Code, né? A gente fez um grupo, pessoal, para a gente poder estar trocando informação, tá? Se alguém quiser contar um testemunho, alguma coisa, esse grupo é para isso, para vocês poderem conversar, trocar ideias, fazer perguntas. Podem usar o grupo para poder vocês perguntar, conversar, alguém poder ver alguma coisa. Aí, quem não tá, fica aqui na frente, após, que aí ele já coloca, tá, pessoal? Que aí a gente já faz e colocar. E aí façam também aqui a inclusão aqui, tá? Vamos só orar. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor. Sei que muitas coisas, muitas sementes aqui, Senhor, foram lançadas, Pai. E eu creio, Pai, que essas tuas palavras, Senhor, ela não volta vazia. E eu creio, Senhor, que nós somos como terra fértil, Senhor. Que sementes, Pai, elas caem em nós e elas prosperam, Pai. Senhor, e nós lançamos muitas sementes boas essa noite. Pai, não deixa o inimigo roubar nenhuma. Não deixa, Senhor, que elas caiam no meio das pedras nem dos espinhos, mas que ela caia no solo fértil essa noite, Pai. Em nome de Jesus, que gere em nós, Pai, pelo Teu Espírito, Senhor, aquilo que nós precisamos, Senhor. Que nós possamos crescer e nos desenvolver para que a Tua realidade, a Tua criação, o Teu plano, o Teu projeto venha a ser colocado em nós e através de nós, Senhor, para fora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, deixa nossas mãos, a nossa mente, o nosso coração, e nos dá, Senhor, um resto de semana abençoado, Pai. E que a continuação, Senhor, da revelação da Tua palavra, o Teu Espírito, Senhor, possa continuar trazendo a cada um de nós aqui essa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, o que eu te oro e te agradeço. Quem crê comigo diz amém. Amém. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente quer que vocês façam aqui a chamada, né? Vai ter o grupo e quinta-feira que vem, pessoal, não perde, a gente vai ter formatura, tá? A gente vai ter formatura, então a gente vai entregar um diplomazinho para vocês e eu quero que vocês pensem, reflitam sobre isso que a gente fez, falou aqui sobre essas camadas, essa questão de pensamento e tal, e podem botar lá no grupo para a gente poder se ajudar. Amém? Beleza. E vamos, quem quiser, era bom a foto, né? A gente pode ficar aqui, né, para a gente bater uma foto rapidinho.